Tudo bem? Peraí, deixa eu arrumar aqui que tô com um pedaço do cocuruco, né, tampando ali. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje, né, vamos falar um pouco sobre inteligência emocional voltada a vendas. É, eu fiz um e-book chamado Destrave, né, suas vendas. E aí, esse e-book ele tem algumas partes, né? O início dele, ele vai estar falando sobre inteligência emocional, sobre crenças, sobre feridas emocionais, sobre como a gente pode destravar isso, como a gente pode organizar a nossa cabeça para que a gente possa eliminar, né, algumas situações que impedem com que a gente venda. Por incrível que pareça, né, você já sabe disso, tá? Mas tá tudo aqui dentro, ó, não tá lá fora. As nossas maiores dificuldades não estão no cliente. É óbvio que o cliente tem direito a escolher, óbvio que ele tem direito a entender o que ele quer, e nós temos técnicas para entender, qualificar o cliente, entender qual é o melhor cliente ideal para que você possa trabalhar, entender o que vai de verdade fazer diferença para ele, que vai gerar e despertar a atenção dele. Tudo está no e-book, na parte 2 dele. Tá? Mas é importante nós entendermos que, no fundo, o principal vilão, o principal obstáculo está aqui dentro. Está nas nossas feridas emocionais, em tudo aquilo que a gente vem trazendo desde a infância, vem aí carregando um peso grande de conseguir fazer algumas coisas que, quando a gente descobre como destravar, fica muito simples. Você já teve alguma situação dessa? Já teve, né, com uma dificuldade de prospectar, dificuldade de tomar muito não, dificuldade de fazer o processo do funil de vendas deslanchar de forma mais fluida? Eu penso que sim, vou dizer para você, eu muitas vezes tive. Tá? E só a partir do momento que você começa a entender como você funciona, que você consegue organizar. E aí, cada vez mais que você está forte emocionalmente, você está mais maduro, está mais encorpado, você vai organizado. Eu sempre falo, né, e comparo como os atletas. Para um jogo, para um vôlei, vamos falar sobre vôlei, né, que acho que todo mundo entende um pouquinho. Nós vemos o jogo de vôlei e parece ser uma coisa tão simples, né? Porque na verdade é saque, né? Alguém vai recepcionar, normalmente por uma levantadora, um levantador que vai passar para um atacante bater. E a intenção dessa pessoa é jogar a bola no chão, tá? Se não, tem defesa da outra equipe que vai também mandar para o levantador, que vai levantar para o outro dar um corte, tá? E a intenção é que a bola caia no chão. Parece tão simples, mas quando você olha o processo de preparação, cara, é muito louco. As pessoas ficam treinando durante meses e treinando o mesmo fundamento, né? Aquela manchete que você vê as pessoas fazendo muitas e muitas centenas, milhares de vezes. Né? Nós vemos o basquete e as pessoas ficam treinando, parece que é tão fácil, né? Eu já joguei basquete, não é tão fácil assim, garanto. O vôlei também eu dava minhas cacetadas ali, tá? Mas cara, você pegar aquela bolinha, arremessar, né, e cair direitinho na cesta, ou controlar ela, passar para os adversários, exige muito treino, exige muita dedicação. Na área de vendas, as pessoas, muitas, não sei se é seu caso, mas assim, eu já vi várias, eu tenho 35 anos treinando e formando vendedores, líderes de vendas, né, e também pessoas que atendem a clientes, então, né, fazendo esse processo aí de formação. As pessoas pensam que vendas é muito fácil, que não precisa treinar, que não precisa ter estratégia. Você simplesmente tem ali preço, né, falando do plano de saúde, né, rede, ou falando de um produto, você tem um produto, você mostra o produto, fala para que ele serve e está tudo certo, o cliente vai comprar. Normalmente não funciona. Tá? Você precisa muito treinar. Mas não só treinar a técnica, não só treinar, né, como a estratégia do jogo. Você tem que treinar mentalmente, tem que se treinar para que você possa efetivamente tirar as suas travas emocionais e deixar a coisa fluir. Quando flui dentro de você, cara, as coisas fluem muito mais naturalmente lá fora.
O reflexo do teu exterior, meu amigo e minha amiga, é aquilo que está dentro de você. E olha, eu falo de cátedra porque quem me conhece sabe que eu estudo muito e durante muito tempo, há muitos anos, tá? E eu sou, né, um amigo meu disse que eu beijo, né, gosto de abraçar árvore, né? Cara, eu adoro treinamento, mas eu adoro treinamento prático, eu adoro treinamento que você vai lá e você aprende e você vai fazer daquilo a tua vida. A paixão por vendas faz com que você desenvolva muitas habilidades e competências. Mas você precisa entender que precisa treinar todos os dias, você precisa se policiar todos os dias, precisa se auto-organizar todos os dias. Tá bom? Mas vamos parar de falar e vamos falar sobre o que a gente tem aí para você. Eu vou mandar, né? Vou colocar no grupo que eu tenho, né, de vendas. Essa parte aqui de inteligência emocional, crenças e tudo lá, para as pessoas já poderem também dar uma lida, e vai ser o conteúdo que eu estou colocando aqui. E eu tenho o e-book, que agora, né, eu estou fazendo o processo, aprendendo o processo todo do digital. Então eu criei um e-book de low ticket, e aí eu vou disponibilizar um pedaço dele e o outro que é justamente a parte de gestão do processo e o passo a passo da venda, desde a prospecção, passando de qualificação do cliente, negociação. Aí quem quiser adquire o e-book, né, pela Hotmart, tá? E aí eu passo o link, tudo direitinho, não tem problema. E aí tem acesso ao resto do conteúdo, beleza? Bora lá? Deixa eu passar aqui na minha colinha que eu fiz para você. Bom, quando você fala de crença, crença é qualquer coisa que você acredita. Crença, normalmente, todas as suas crenças, as minhas crenças, as crenças, a gente não criou, foram ditas para a gente, foram imputadas na nossa cabeça desde pequeno, né? Por exemplo, né, muitas vezes eu já tinha ouvido, né, dos meus pais lá no passado, cara, que dinheiro é sujo. Né? E aí quando você olha que dinheiro é sujo e você, né, como não gosta de sujeira, muitas vezes você não gosta de muito dinheiro. Né? Já pensou isso? Diz que a vida é dura. Então, se eu entendo que a vida é dura, se eu acho isso, se eu creio isso, é uma crença, tá? E a vida efetivamente é dura para mim. As pessoas dizem que vender é difícil. E aí eu acredito que vender é difícil. E aí toda minha carreira de vendas, ela vai ser pautada na dificuldade, ela vai ser pautada numa característica de ter que suar muito para fazer. Dizem que venda, ela não tem segurança nenhuma, porque você não tem salário fixo. Né? Vendedor, uma boa parte deles, tá? Alguns são registrados direitinho, mas tem gente que não é, tá? Mas se você quer ganhar uma comissão maior, você não é registrado, então você vai montar teu próprio negócio, né? E dizem que venda, né, não é estável. Então você está sempre num eletrocardiograma danado para você. Dizem que venda, você precisa muitas vezes vender aquilo que nem você mesmo acredita, porque você não está vendendo algo para o cliente que serve para ele, está vendendo para fazer as suas necessidades. E quando você pensa e você acredita isso, você tem dificuldades imensas, porque nós clientes, e você é um cliente, hoje já percebe muito claramente quando a pessoa ela quer simplesmente fazer algo para ela e não para você. Porque ela quer te empurrar algo que você está olhando e sabendo que não se encaixa naquilo que você está buscando. Então, quando você está falando de crenças, cara, é uma situação muito, muito importante que você entenda quais são essas crenças e você entenda se é uma crença positiva ou se ela é uma crença negativa. Eu ouvi durante muito tempo que as pessoas vão para vendas quando ela não tem um outro tipo de coisa na vida. Ah, não deu certo, vai vender. Já ouviu isso? Nossa, eu já ouvi várias vezes. Muitas pessoas que chegam, né, nos meus treinamentos, né, um pouco menos hoje, que as pessoas entenderam, né, o processo, que é um processo digno, é um processo profissional,
Mas muita gente ainda fala, cara, não dei certo, né? Fiz faculdade, não consegui, né, meu emprego, né, na área de administração, né? Tem vendedores que são advogados, dentistas, psicólogos. Muita gente fala assim, cara, não dei certo lá, eu vou tentar vendas aqui. E quando você vai nessa história de tentar, você já acredita que não é bom. Já tem uma crença de que vendas é pro refúgio, que venda é para quem não dá nada, para quem não conseguiu fazer nada na vida. E aí, cara, de verdade, você tem uma dificuldade tremenda de fazer com que a venda ela cresça e que ela faça sucesso, que tenha muito sucesso nisso. Essas são crenças conscientes, tá bom? Por que crença consciente? Porque você sabe, você diz isso, você escuta isso, tá? Então, o nível consciente nosso, ele é algo que você consegue enumerar facilmente. Tudo que eu disse para você, acredito que 90% você concorda, você fala, cara, já ouvi, ou alguém já me disse isso, ou fiquei sabendo que alguém pensava assim. Quando você fala de crenças inconscientes, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque você está falando de a parte emocional. E aí nós vamos falar sobre as feridas emocionais. Feridas emocionais são todas as situações, né, que aconteceram desde a nossa infância. Tá? Nós temos 5 feridas emocionais. Eu vou dar um teaser mesmo, né? Um pedacinho de tudo isso, tá bom? Pra gente. E aí tem um material um pouco mais denso ali no e-book, tá? Mas também, cara, eu tô à disposição nos grupos, né? Você pode me achar aí, né, no meu direct, e se você tiver dúvida, a gente vai e conversa, eu te explico muito mais detalhadamente, tá? Mas com certeza o conteúdo é super bom, tá? E a gente vai organizando aí a sua cabeça. Então, quando a gente está falando dessa crença, né, dessas feridas emocionais, tem um livro muito legal que chama 5 Feridas Emocionais, que tá, né, você consegue comprar na Amazon, né, em qualquer site aí que vende livros, tá? Também te dá uma boa base disso. Mas é importante a gente entender como elas são, o que elas são, como elas são e o que elas afetam na gente. Uma ferida muito importante é a ferida da rejeição. Tá? E ela começa por alguma coisa que aconteceu na nossa infância, que nós sentimos que nós não fomos aceitos, que nós não fomos queridos, nós não fomos amados. E essa ferida, ela traz uma insegurança gigante de você ser rejeitado. E toda vez que você recebe um não, esse não, se a sua ferida emocional da rejeição é forte, se você não conseguiu entender e trabalhá-la, ela vai pegar você. Então, cada vez que o cliente diz, cara, não quero fazer agora, você leva isso para o teu pessoal. Você leva isso como se fosse para você CPF. E, na verdade, quando eu estou falando de vendas, não funciona assim. Vendas, cara, o não é para o teu produto, é para o teu serviço, é para a tua empresa, não é para você. Né? Só que quando você leva isso para dentro de você, você começa a criar uma barreira para fazer as coisas. E aí, nós não vamos entrar tão forte nisso hoje, mas cara, você começa a ter uma questão de ganhos secundários. Né? Então, por que a pessoa não prospecta muito? Se prospectar é o que faz com que você ganhe novos clientes, com que faz com que você adquira mais dinheiro, que você bata a sua meta, faça aquilo que você precisa. Porque você tem um ganho secundário de não sentir essa rejeição. Então, como você sabe que vai ter rejeição, você não quer ter esse sentimento ruim, esse peso, você não prospecta. E aí você ganha paz de espírito, você ganha tranquilidade, você ganha confiança no seu processo. Parece louco, né? Mas é assim que acontece. Outra situação é do abandono. Por algum motivo na nossa infância, tá? Ao longo da nossa vida, nós nos sentimos abandonados. Alguma coisa nos levou a ter uma sensação de que nós somos abandonados de certa forma. E aí, onde impacta isso na vida? Você acaba não tendo muitos clientes, não fazendo muito teu funil de vendas, Funil de vendas é um processo muito interessante, tá bom? Eu não vou entrar muito nele hoje, mas é legal a gente falar. Tá? Funil de vendas, pensa no funil, ele tem uma bocona aqui e depois ele vai afunilando. Tá? Então, quem tem a ferida do abandono muito forte,
ele tem uma dificuldade gigante de pôr muita gente na boca do funil aqui. Essa boca do funil dele é muito pequenininha. Por quê? Porque ele tem medo de ser abandonado. E aí, ele quer falar com poucas pessoas, porque como ele sabe que ele vai ter esse abandono do cliente. Quando você é abandonado? Quando o cliente deixa de responder seu WhatsApp, quando ele deixa de responder a negociação que você tem, quando ele deixa você no vácuo, você se sente abandonado ali. É consciente? Não, é inconsciente. Né? Quem tem esta ferida, a não ser que se trate, a não ser que comece a trabalhar um processo de mentoria, ele, né, de coach, ele acaba não entendendo. Ou ela acaba não entendendo e aquilo vai passando. Então, várias coisas vão acontecendo, várias desculpas vão sendo dadas e a pessoa não traz muita gente na sua boca de funil, nem para o meio do funil, porque ele tem medo de ser abandonado. E essas feridas travam você no processo da venda. A terceira ferida é de humilhação. E aí, cara, alguma coisa aconteceu, provavelmente na infância, de que você ou a pessoa sentiu que ela foi humilhada, né? Coisas corriqueiras, por exemplo, na escola, né? Lá no jardim, no pré, no primeiro, segundo, terceiro ano, enfim, ali no ensino, né? Para pequenas crianças, cara, alguma coisa aconteceu, você foi exposto, a pessoa foi exposta. Eu estou fazendo você nessa fala muito mais para te direcionar, tá bom? Mas não é que você é a pessoa principal desse negócio, tá bom? Só para a gente direcionar e ficar mais fácil para você entender. Né? Mas vamos imaginar que você ou eu, tá, fomos fazer, né, uma leitura, por exemplo, e gaguejou e a professora deu uma ralhadinha. E as crianças todas, né, riram de você. E aí você se sentiu humilhado, humilhada, né? A pessoa se sente, né, tolhida ali naquele momento. E aí, essa questão da humilhação, ela está muito ligada em você ter medo de, na apresentação, de falar com o cliente, né, de fazer a reunião de vendas, você tem medo de que a pessoa diga quanto que você não é suficiente, de que você não consegue fazer esse processo, de que não é bom a tua apresentação. E aí a tua ferida de humilhação, ela expande e você tem medo de cometer erros na apresentação. E aí o que você faz? Você procura apresentar o mínimo possível. Você procura fugir dessa etapa da apresentação. E se você não apresentar o produto, você não vende. Muita gente, como é que ele escapa desse processo? Na apresentação, faz uma apresentação tão simples, tão rasa, né? Só colocando mesmo o preço, a característica do cliente, muito, muito friamente. E assim, o cliente, você quer ou você não quer? Então não há negociação, não há uma empatia, não há troca naquele momento. O que acontece? O cliente normalmente não compra, porque vendas é relacionamento. Já pensou sobre isso? É legal você pensar se você tem essa dificuldade ou não, se está com você essa dificuldade ou não. A quarta ferida é da traição. Né? Você, por algum motivo lá no passado, você se sentiu traído pelo seu pai, pela sua mãe, por um colega, pela alguém da escola. Cara, algum sentimento te trouxe isso. O que acontece nessa situação? Você tem medo que o cliente te traia. Então, você está sempre desconfiado se ele não está falando com alguém, se ele está falando a verdade, se a coisa não anda. Se você está na equipe de vendas, junto, que tem mais gente, você está desconfiado todo tempo se não estão roubando o teu cliente, se não tem informação sua sendo passada. Você já viu gente assim? Eu conheço vários, já vi vários. Mas também eu tenho 35 anos nesse negócio de plano de saúde, né, de seguro-saúde, odonto, enfim. Cara, então eu já vi muita gente muito desconfiada, né, que trabalha, né, no seu cantinho ali, com medo danado. E aí é uma questão da ferida de traição. O que impacta? Cara, não flui. Né? As coisas estão sempre amarradinhas, ali estão sempre muito pequenas. Né? Você não deixa escapar esse negócio, você não deixa fluir, porque você vai ter o controle de tudo. Tudo no seu controle. Se fugir, desespera. Se fugir, não dá certo. E a próxima ferida, a última, é a ferida da injustiça. Por algum motivo, lá na infância, na sua vida, né? A gente já sabe sobre isso. Tá? Você sentiu que foram injustas com você, né? Com uma pessoa ou comigo.
O que esse sentimento te traz? Cara, que você não é reconhecido, não é valorizado. Tudo que você faz não consegue atingir um patamar de qualidade muito boa. Então você está sempre querendo afirmar que você é bom, que você é boa, está sempre esperando muito reconhecimento, né? E você está sempre, quando o cliente ele te faz alguma pergunta mais dura, ou quando ele te rebate mais forte, ou quando ele começa a te questionar muito, você vem e acende dentro de você, né, um sentimento aqui de, cara, porra, mas eu já fiz o meu melhor, o que ele está querendo? Por que ele fica perguntando tanto? Qual que é o problema dessa pessoa? Por que ele fica perguntando? Por que ele está toda hora me rebatendo? Quando, na verdade, quando o cliente pergunta e rebate, ele tem interesse. Porque quando o cliente não tem interesse, o que ele faz? Ele vai embora. Ele não fica com você. Sentiu que alguma dessas 5 situações podem fazer parte da sua vida? Eu vejo várias na minha vida, já curei muitas, mas eu sempre digo uma coisa, todas as nossas situações, né, emocionais, todas as situações de inteligência emocional, ela é como se fosse uma cebola, tá bom? Cara, tem muita camada. Então você vai, tira uma, você descobre que tem outra coisa ali. Você vai para lá, tem outra coisa ali. Tá bom? É como, eu brinco dizendo que é como se fosse no videogame, aquelas lutinhas que você tem, que você passa de fase, né? Aí você vai lá, passa de fase, você vai para a segunda fase, é mais difícil, e para vencer o mestre, né, o monstrão lá, que para passar para a terceira fase, é mais difícil ainda. Então, cada vez que você vai entrando no autoconhecimento, você vai entendendo coisas, às vezes, mais difíceis do que você tinha logo no início. Edson, então, por que eu vou fazer isso? Cara, porque sem isso você não consegue ter sucesso nem profissional nem na tua vida, nem felicidade na tua vida, porque sempre falta algo. Então, nós estamos aqui para evoluir. Então, esse processo, toda vez que você encontra algo mais difícil, se parabeniza. Fica feliz, que é sinal que você passou de fase e você está próximo a passar para outra fase de sucesso, de mais vendas, de mais resultados, né, de mais felicidade. Até aqui tudo bem? Bom, então a gente já falou de várias situações, tá bom? Que essas 5 feridas emocionais dão. Então, evitação de conflitos, né? Você está sempre com um olhar sobre a questão, né, das objeções. Precisa ser sempre ter aprovação. Cara, a baixa autoestima ela é algo que pega de verdade, tá? Como é que você faz para gerenciar esse trabalho? Como é que você organiza tudo isso? É de dentro para fora, né? Não adianta você olhar e ficar culpando o cliente, culpando o mercado, culpando o governo, culpando quem quer que seja. Você tem que olhar para dentro de você, entender quais são seus gatilhos, o que faz com que você de verdade acione um novo gatilho de defesa. Tudo que eu falei das feridas é defesa. Não são coisas para te machucar ou para te ferir. São defesas que o seu ego, né, que a sua personalidade trouxe para que você possa ser sã emocionalmente. Porque imagina se todos nós, com nossos 5 feridas emocionais, se toda hora a gente ficasse entrando em pânico, ficasse entrando, né, no mais alto grau de estresse por causa dessa ferida. Então o que acontece? O nosso cérebro, o nosso ego, ele nos defende, ele não nos deixa chegar num ponto maior para que você possa, para que nós possamos estar sempre seguros no nosso cantinho ali. Só que esse cantinho não nos leva a fazer uma alta performance, não nos leva a ser felizes de verdade. Então a gente precisa ir trabalhando, organizando isso normalmente. Como você faz isso? Primeiro ponto, tendo autoconsciência. Eu tenho, né, eu sempre falo nos mentorados, né, eu sempre peço para que eles tenham 2 cadernos, tá bom? E vou dar uma dica para vocês de ouro agora, tá? Um caderno que eu chamo de escrita emocional, onde você coloca todos os dias o que você pensou e o seu sentimento, porque a tríade do sucesso, a tríade da prosperidade é pensar, sentir e agir. Então, para que eu possa agir de forma correta, eu preciso entender o que eu sinto e
o que me fez sentir isso através dos meus pensamentos. Então, quando eu tenho um caderno onde eu coloco todos os dias os meus pensamentos e sentimentos, ou sentimentos e pensamentos, depende de como ele veio, cara, eu vou começar a entender o que faz com que eu tenha determinado resultado. Que eu faça, me faz entender qual é a ação que eu fiz e por que eu fiz aquela ação. Eu começo a olhar para dentro de mim, cara, e isso faz uma diferença brutal, eu garanto para vocês. Uma reflexão, e o outro caderno é o caderno da gratitude, da gratidão, tá bom? Mas precisa ser cadernos diferentes, porque são energias diferentes. Então faz um caderno ali de toda a sua gratidão, de tudo aquilo que você é grato, é grata. Né? O primeiro, a primeira folha deve ter muita coisa. Né? Pensa, olha, nós podemos ser gratos por estarmos vivos, por respirarmos, né? Eu conheço, já vi pessoas que andavam, né, com a bombinha de oxigênio o tempo inteiro, com aquele cachorrinho, né, para baixo e para cima, né? Pessoas que estão no leito, que não conseguem mais andar, que não conseguem enxergar, que têm dificuldades, doenças, né, mais graves, doenças que acompanham ela todo momento até o resto da vida dela. Cara, quanta coisa você pode ser grato? Pela tua família, pela saúde da tua família, pelo teu emprego, pelo teu trabalho, por você estar fazendo um processo de vida, né? Cara, muito melhor do que muita gente por aí. Então, o que nós precisamos entender é que, cara, nós temos muita coisa para ser gratos. Só que o nosso dia a dia vai acabando com que a gente não olhe para isso. É tão automático que você acha que, cara, você merece, tudo certo, não tem que agradecer para ninguém. Mas eu conquistei um carro, Edson, foi porque eu trabalhei. Cara, mas você trabalhou porque você estava com saúde, porque você tinha um emprego, você tinha uma renda, porque você tinha condições. Muita gente não tem isso. Então seja grato por isso. Independente de religião, independente de qualquer coisa, olha para cima e tenha uma comunhão aí com, né, o divino. Organiza isso na tua vida. Sem gratidão, nós temos dificuldade danada de fazer as coisas acontecerem. A prosperidade sem gratidão, ela não vem. Edson, mas eu conheço muita gente que é rico e não é grato. Sim, pode ter certeza disso. É que as pessoas não ficam falando por aí todas as coisas. O íntimo de só cada um conhece. Outra coisa muito legal é uma reflexão diária, tá bom? Então, todo dia de manhã cedo, para um tempinho, né? Escreve lá no seu diário emocional, tá bom? Você pode colocar, cara, muita gente começa assim, na verdade, eu começo muitas vezes assim, ontem eu estive assim, z. Às vezes eu vou lá, hoje, cara, eu pensei isso, fiz assim, fiz assado, o resultado era esse, minha cabeça estava assim, minha ação foi essa, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso. Eu começo a conversar comigo mesmo, isso tem um bem danado e me ajuda muito a me entender e me autoconhecer. E aí, nesse momento, para 5 minutinhos, respira, organiza a tua mente, tá bom? Entende, né, a tua respiração e vai entendendo como o teu coração bate, como as coisas funcionam dentro de você, porque no final da história é você com você mesmo. Né? Nós olhamos muito para o externo, mas o final da história é eu comigo mesmo. Não tem jeito. Uma coisa que é difícil, mas é muito boa, é busca feedback. Como buscar feedback? Por que é difícil? Porque muitas vezes você, ao falar sobre feedback, ao pedir, né, que as pessoas falem sobre você, muita gente vai achar que você é fraco, que você é fraca, que você não tem autoconfiança, que você precisa muito de ficar pesquisando e pedindo ajuda das pessoas. Pedir ajuda é um sinal de superioridade, um sinal de maturidade. Então, cara, busca sempre o feedback de pessoas que você sabe que são, primeiro, que elas gostam de você, segundo, que elas são o máximo justas e ordenadas que elas podem. Né? Eu tenho amigos que eu sempre vou lá e falo, cara, fiz isso aqui, dá uma olhada para mim. E a pessoa vem e ela fala, Edson, foi assim, foi legal, se não foi legal, isso foi assim, foi assado. Cara, e sendo sincero, muitas vezes eu fico pé da vida com tudo isso. Fico bravo, porque a pessoa me diz algo que eu não queria escutar.
Porque você pede feedback querendo coisas boas, você não pede feedback querendo coisas ruins. Todos nós somos assim, não é uma coisa minha ou tua. A gente pede esperando que a pessoa fale, nossa, que legal, olha, cara, vai arrasar, hein? Quando alguém fala assim, olha, ficou uma M, você fala assim, porra, mas como ficou uma M? Você tá doido? Tá? E aí você fica meio chateado, mas depois para e você pensa assim, fala, cara, pô, mas isso aqui eu podia melhorar nisso, podia melhorar naquilo, a coisa pode organizar ali, pode organizar a Sara. Então, a coisa funciona. Outra coisa é, tira o pensamento negativo da sua história. Né? Cara, para de pensar, ah, mas não dá, ah, mas não sei, ah, mas não vi. Troca, né? Olha, até agora eu não consegui fazer, ainda não foi. Coloca um condicionante nesse meio, porque você começa a dizer para você mesmo que dá para fazer. Quando você toda hora fala que não dá, que não vi, ó céus, ó terra, não sei o que vai acontecer, cara, você está dizendo para você mesmo e a tua afirmação, ela tem peso para você. Tudo que você diz, o teu cérebro entende como afirmativa, como real, né? O universo é a mesma história. Então, começa a dizer assim, cara, ó, ainda não consegui, mas eu vou fazer. E aí, tem uma coisa chamada SMART, que é a nossa meta SMART, tá bom? Sempre seja, né, no que você disser, no que você está planejando, no que você está querendo fazer, sempre coloca uma coisa mensurável, então seja muito específico, tá? É necessário que você especifique. Não dá para fazer assim, ah, eu quero ser feliz. Porra, mas o que é ser feliz? Ah, eu quero ser milionário. Tá bom, o que é ser milionário para você? Para muita gente, ser milionário é ter 1 milhão. Para algumas pessoas, já é ter 10, já é ter 15, já é ter 100 milhões. Para você, o que é? Ah, eu quero comprar uma casa nova. Boa. Que casa que é? Como ela é? Quantos quartos? Qual a cor? Onde que bairro fica? Cara, quanto mais específico você for, mais tranquilo e mais claro você entende para conseguir o teu objetivo. O seu pensamento, a sua meta, ela tem que ser, né, mensurável. Tem que ter algo que diz assim, cara, eu tô chegando lá. Por exemplo, né, criei o hábito de beber água, tá bom? Então, para mim, eu tenho, né, uma meta de beber pelo menos 2 litros de água todos os dias. Às vezes eu consigo, a maioria dos dias eu consigo, outros dias eu não consigo. Como é que eu mensuro isso? Eu comprei as garrafinhas, tá bom? Tenho um filtrozinho ali na minha pia e eu encho a minha garrafinha, então eu sei que eu tenho que tomar 4 dessas por dia. Ela tem 500 miligramas, 4 dela dá 2 litros. Então eu vou mensurando todo o meu processo de beber água. Quando eu tô na 4ª e eu vou para a 5ª, eu falo, porra, hoje eu extrapolei, hoje foi muito legal. Tá? Então precisa mensurar esse processo. Precisa ser atingível. Não dá para ser pó de sebo, né? No passado a gente brincava, né? Tinha as pessoas colocavam uma bandeira em cima no mastro, enchia de sebo, e quem conseguisse pegar a bandeira ganhava um prêmio. Mas tinha tanto sebo ali, cara, que você não conseguia subir. A questão da água, por exemplo, eu falei, eu vou beber 7 litros de água todo dia. Muito legal, pô. Quem conseguir, sei lá, deve ser gênio. Mas não dá para fazer. Pelo menos eu não consigo. Para mim não é atingível. Tem que ter uma data, tá? Por quê? Porque senão eu vou dizer assim, vou beber 2 litros de água. Bom, em 1 hora, meio-dia, 1 dia, 1 semana, 1 ano, quando vai ser isso? Tá? E tem que ser relevante, tá? Precisa ser relevante para você, para alguém, precisa fazer sentido. Beber 2 litros de água é relevante para minha saúde. Então eu sei que é um bom objetivo, um bom pensamento. Quando eu coloco, né, nas minhas metas, faz sentido para mim. Até aqui, tá gostando? Estamos acabando já, tá bom? Estamos organizando aí. Mas eu sei que pensa e organiza a tua vida, que vale a pena todos esses meus conselhos, essas dicas, esse caminho que eu tô te dando. Bom, outra coisa importante para você ir organizando emocionalmente é pausas estratégicas. Por que pausas estratégicas? Porque tem que ser coordenado.
Existe uma ferramenta, né, que se chama técnica Pomodoro, que é muito legal. Né? Foi feita para quem fazia faculdade, né, para estudante, porque você precisa ter uma carga de disciplina muito grande e você tem um grande conteúdo de estudo. Então, que alguém desenvolveu isso? Falou, olha, você pega 25 minutos de estudo contínuo, para 5 e descansa. Mais 25 para 5 e descansa. Você faz 8 ciclos disso. Tá? Então, muita gente estudou durante muito tempo isso. Algumas pessoas que eu conheço já fazem diferente. Gostam de fazer 40 minutos, porque há um estudo que diz que até 40 minutos nós estamos muito despertos no aprendizado. Depois a gente começa a dar uma quebra. Então, vai lá, trabalha firme 40 minutos, descansa 5 ou 10, cara, e depois volta de novo. Faz um processo disso de 2, 3 ciclos e você tem um trabalho muito focado e muito produtivo nisso. Então, por que é pausa estratégica? Porque você foca e depois você descansa. Coloca teu cérebro num momento de ócio criativo. Organiza, vai ver outra coisa, sai, vê um vídeo legal, dá risada, conta piada, enfim, distrai e volta de novo a fazer o teu processo. E uma coisa muito legal cara, tenha um mantra pessoal. Né? O que é o mantra pessoal? É uma frase que você pode fazer. Tá? Tem uma que é muito legal, que diz assim, ó, eu foco no valor, não na pressão. No valor financeiro? Não, no valor daquilo que eu vou fazer. No valor que é para mim, do meu propósito. Né? Por se hoje eu sou um empreendedor, né? Sou empresário, tenho uma empresa, né? Vivo prospectando, vivo falando, vivo organizando, vivo vendendo, mas também eu sou o especialista. Eu que monto material, eu que gravo, eu que faço, eu que dou a aula, eu que tenho que fazer o processo, eu que faço o financeiro, eu que sou o CEO desse negócio inteiro. Tá bom? Se eu focar na pressão disso tudo, eu fico louco. Então, o que eu faço? Eu vou focando, né? Algumas vezes eu despiroco, tá tudo certo, depois eu volto, tá bom? Mas eu vou focando exatamente onde eu preciso, no meu valor, no meu propósito, naquilo que eu decidi fazer com a minha vida. E aí ficando mais fácil, ficando mais organizado. Eu tiro da pressão do meu ombro e coloco um sentimento poderoso aqui, que é de que eu estou conseguindo, que eu estou fazendo coisas para aquilo que eu quero, para aquilo que eu decidi fazer. Na venda? Tira a pressão da venda, a pressão da meta, a pressão do número. Coloca o teu propósito de ajudar as pessoas, de ajudar a tua família, de ser financeiramente estável. E aquilo vira o teu mantra, e toda vez que você está fazendo algo, lembra do teu mantra. Se for necessário, coloca um post-it na sua tela, cara, e vai olhando aquilo todo o tempo. Quando tiver desorganizando, vai lá e fala assim, cara, qual que é o meu... Ah, boa, é isso aqui. E aí você ganha de novo aquela força que você tem. Bom, e para finalizar, tá bom? Que a gente já está chegando nos 40 minutos que eu falei, né? Tem a empatia. Empatia é você olhar, você conseguir se colocar no lugar do outro, tá bom? E se coloque no teu lugar também. A empatia, ela é tão boa para os outros e ela é tão boa para nós também. Não se cobra tanto, se perdoa, você vai errar, você vai fazer coisas que não são tão boas, você vai ter dias que não são legais. Você vai fazer, muitas vezes, algo que fez você perder uma venda. Você vai, às vezes, passar um pedaço do dia sem fazer nada. Você vai procrastinar o que você precisa. Tá tudo certo. Se perdoa. Tem empatia com você. Só luto curto. Errou, chora por 10 minutos, por meia hora. Depois volta por batente e vamos fazer a coisa acontecer. Vamos fluir, porque disso é a vida, disso é o que faz acontecer. Só gratidão para todos vocês que ficaram comigo até agora, tá bom? Nós vamos ter aí várias situações dessas, então vamos fazer isso continuamente, que o Pílulas possa te ajudar a chegar onde você quer, a organizar onde você quer. Né? Essas são matérias, conteúdos, né, gratuitos. Quero conhecer mais, quero ver mais? Cara, fala comigo. Eu tenho mentoria, tenho um treinamento para times, treinamento para empresas, né? Tenho já um portfólio muito legal aí de abrangente e que te ajuda a se entender, a fazer com que você evolua de nível, com que você saia, né, desses gaps que você tem
do que te prende, te liberta daquilo que você está preso, e você tem toda a parte técnica de vendas, técnica de prospecção, tem toda a parte também de competências e habilidades que a gente trabalha também, tá? Nas mentorias, nos treinamentos. Um beijo para vocês, todo o meu amor, todo o meu carinho, tá? O Pílula de Desenvolvimento, ele é um canal de cura, de evolução, tá? E de vendas. Pois, por que não? Beijo. Tchau.